Olá, estamos de volta. Hoje é o nosso 31º dia do nosso ciclo 2 da jornada Casais Renovados e hoje trataremos sobre No Limite. Lembra do programa No Limite? Então, o tema nosso hoje é isso, conhecendo os próprios limites e respeitando os dos outros, os do outro. A gente precisa compreender até onde nós podemos ir, não é isso? E só que, assim, poucas pessoas, né, conseguem fazer certinho, entender isso certinho, saber seu limite e trabalhar. Nem chegar nele, né? Saber cadenciar, saber andar de acordo com o seu próprio limite para que não vai nem além dele e também não fica muito abaixo dele, né? E assim ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Eu quero exatamente te perguntar a você sobre isso. Você costuma perceber quando está ultrapassando seus limites? Fala aqui no comentário, sim ou não? Você consegue perceber isso? Seja o limite físico, emocional e espiritual. Existem limites espirituais, olha. E quanto aos limites aí do outro, seu cônjuge, filhos, amigos, colegas, você respeita ou sente que invade de vez em quando? Ou até outra, você sente que invadir é uma forma de cuidado? Tipo, aquela tipo de pessoa que faz aquilo que está fora do limite dela, invadindo o limite do outro, porque quer o melhor para aquela pessoa. Você se vê assim? Ou outra coisa, já se sentiu sufocado ou até mesmo culpado por alguém que exige mais de você do que você pode dar? E aí você tem que estar sempre trabalhando, né, no limite proposto do outro e não no limite que de fato você tem? Enfim, é sobre isso que nós vamos tratar hoje, pessoal. Sobre conhecer os próprios limites e a importância disso. E não apenas conhecer os seus, mas aprender a respeitar os dos outros. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E que tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Entender seus limites, entender até onde você pode ir, entender quando você pode ser sim, quando você pode dizer não, assim, é imprescindível, né? Os limites, a gente precisa compreender que eles são como cercas, mas não uma cerca de uma prisão, não, mas uma cerca saudável. E essa cerca, vamos mudar a palavra cerca, né? Vamos colocar aí um ambiente seguro, um abrigo, onde nos priva, né, de sofrer muito emocionalmente por quebrar e ir além dele. Não, os limites saudáveis, eles não impedem, por exemplo, a comunhão, mas eles vão proteger a nossa integridade, seja ela física, emocional, sexual, enfim. Conhecer os nossos próprios limites é um ato de humildade e de autorresponsabilidade e que é por isso importante tratar aqui nessa jornada, sabe? Respeitar o limite do outro é mais do que uma expressão de empatia, é uma expressão de amor maduro. E só que infelizmente sabe que não vai ser todos os dias que você vai viver uma vida sem que alguém pise um pé do lado de dentro da sua cerca sem a sua permissão, entendeu? E como lidar com isso? Jesus, embora fosse compassivo, ele sabia dizer não. Ele se retirava para orar, ele evitava certas multidões, ele recusava a realizar milagres sob pressão. Quando alguém pressionava ele, desde lá quando o diabo mandou ele pular do pináculo do templo, né, para que as pessoas pudessem ver e reconhecê-lo, Jesus ele não fez todos os milagres que pediram, principalmente esses loucos, né? Então, isso nos ensina que até o Filho de Deus tinha clareza do seu tempo, da sua missão, da sua energia. E nós não devemos ter, queridos, precisamos ter. Ele é o dono do tempo, né? E nós que não somos do tempo, dono, precisamos mais ainda. Em nossos relacionamentos familiares, conjugais, o desconhecimento ou até mesmo o desrespeito do limite, seja seu ou do outro, vai levar a inúmeras consequências, incluindo cansaço, ressentimento, controle. Ou você nunca presenciou uma situação totalmente chata, até mesmo que gerou desconforto, discussão, atrito, ao perceber alguém invadindo o limite de outro, e aí, às vezes sem perceber, às vezes na ingenuidade e até mesmo na maldade. É muito ruim quando isso acontece. Muitas vezes
por medo de desagradar a essas pessoas, a gente até que diz sim, ignora, sabe? E até aceita, mas dentro fica ali, né? Aquela coisa ruim, poxa vida, fulano está sendo invasivo, e como eu faço com isso? Então, é importante que ou a gente aprenda a colocar os limites, aprenda a entender nosso limite, deixar isso bem claro, né? Ou circunstâncias ruins podem acabar acontecendo e trazendo mais transtorno para o relacionamento, seja qual tipo for de relacionamento, sabe? Romanos capítulo 14, Paulo diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Muitas vezes, por medo de desagradar, dizemos sim quando seria correto dizer não, sabe? Ou vamos tornando exigentes demais, esperando que o outro vá além daquilo que consegue, e isso é muito ruim. Por isso, querido, a gente precisa ter consciência do que eu posso, do que eu não posso, até porque, como diz aí o texto de Romanos, um dia vamos prestar conta a Deus. E eu gosto muito de um filme, pelo menos principalmente de um trecho dele. Tem vários trechos legais, mas tem um trecho específico do filme A Cruzada, onde o Balian, e eu sempre falo isso, quem me conhece sabe, eu gosto de trazer esse exemplo, está diante do rei, que está querendo que ele casasse com a sua irmã Sibila, porque ela estava prometida a um outro homem. E esse outro homem era ruim. E o rei, que já estava ali quase à morte, viu que se ele morresse, o reino dele ia para aquele homem ruim, né? Daquele senhor, né? Que iria casar com sua irmã. Só que assim, ele tentou persuadir o Balaam a casar com a sua irmã, quebrando o voto com esse primeiro, porque o Balaam era um camarada bacana, justo e moral. E por causa dessa moralidade, dessa justiça dele, ele não quis aceitar isso, porque ele já tinha um compromisso com o outro. E o rei até comenta com ele assim: olha, você pode até ter se tentado persuadir por um rei, por uma autoridade, por alguém, mas saiba que quando você estiver diante de Deus, você não vai poder dizer que fez algo porque alguém te obrigou a fazer ou te persuadiu a você. A decisão está na sua mão. Olha que coisa bacana isso, né? É entender que as decisões estão nas nossas mãos, a ponto de ser sim ou não, colocar o limite e até onde a minha consciência moral e principalmente a nossa consciência espiritual permite, sabe? A gente precisa entender que nós não precisamos ser uma marionete ou sendo influenciada pelo meio. Nós temos autonomia e Deus nos deu graça e liberdade para isso, para escolher, para decidir. Mas para que você possa decidir, você tem que saber até onde você pode ir, seus limites, né? E é por isso que, quando nós falamos de relacionamentos saudáveis, os limites bem definidos vão favorecer não apenas a autonomia emocional, mas também uma convivência harmoniosa, sabe? Existe uma terapeuta, a doutora Brené Brown, e ela vai dizer que a clareza é bondade. E o que ela quer dizer com isso? Ela diz que quando nós somos claros com o outro acerca do limite, do meu limite, e até onde o outro pode ir, eu estou sendo bondoso com essa pessoa. E aí é onde entra o problema, porque tem muita gente que é invasivo, não gosta quando a pessoa, né, ou o casal fala assim: olha, você só vai poder vir até aqui. Ela se sente injustiçada, se sente que foi sabotada. Por quê? Porque na cabeça dela, ela pode ir até onde ela quer, sendo que ela esquece que ela só vai aonde, né, o limite dela permite. Então, quando sabemos até onde podemos ir e comunicamos isso com respeito, querido, diminuímos os conflitos e também aumentamos até a confiança. E pessoas com dificuldade de estabelecer ou até mesmo respeitar limites, geralmente leva o lar a enfrentar desafios muito ruins, sabe? Quando os limites são confusos, até mesmo inexistentes, a família vira uma bagunça, né? O pai desrespeita, gera desrespeito ao filho, né? Gera desrespeito para a mãe, enfim. Por isso, eu hoje quero incentivar você a aprender a dizer não com amor, mas também aprender a ouvir não, sem se ofender, sabe? Por quê? Porque é sinal de maturidade. Se você... Vou dar um exemplo, acontece muito em família. Às vezes casais recém-casados, os papais, né, ainda não caíram a ficha que aquela pessoa, que aquele filho dele não é mais família, entre aspas, é parente.
E aí ele continua dando, né, pitaco naquilo que isso é de autonomia do casal. Na criação dos filhos, como o marido deve fazer, como a filha deve fazer. Dar conselhos é uma coisa. Agora, invadir aonde não é permitido, aonde não está autorizado, é totalmente diferente, sabe? Então a gente precisa ter esse gerenciamento. E aí, queridos, é importante ter clareza na comunicação, ok? Ter clareza na comunicação, tanto para comunicar os limites que vocês estão colocando na relação de vocês ou na sua própria vida, se você for solteiro, for a nível pessoal, quanto entender também quando o outro está sinalizando o limite até onde você pode ir. Isso é muito bom. Agora, nós temos alguns tipos de limites no relacionamento conjugal e até familiar que eles são imprescindíveis e que precisam estar bem claros para vocês, para que não haja problema. E eu quero começar primeiro falando sobre limites sexuais. Para você que não é casado, já vai entendendo isso. Para que você que olha, já aplica isso para a vida de vocês. Sabe por quê? Porque dentro do casamento, ou dentro da relação a dois, né, do casamento, e até mesmo no namoro, enfim, mas aqui na questão sexual mais é o casamento, o diálogo sobre desejos, desconfortos, limites da intimidade precisa ser muito claro, sabe? E respeitoso. O marido não pode querer ir da além que a esposa permite e nem a esposa ir da além daquilo que o marido permite. Porque, querendo ou não, por mais que o corpo é do outro, a Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido e vice-versa, né? Do marido pertence à mulher. Mas entenda que quando você quer fazer algo que o outro está desconfortável fazer, e até mesmo tenta manipular com conceitos bíblicos, religiosos, você está sendo agressivo, não compassivo, não misericordioso e principalmente não está amando. Respeitar um limite dentro das relações, né, principalmente no contexto sexual aqui, é um ato de espiritualidade, é um ato de amor. E um cônjuge não deve ser forçado, até nem mesmo manipulado, a fazer algo com a qual não se sente bem, seja na relação íntima a dois ou qualquer outra situação dentro da relação, sabe? Eu tenho falado aqui para vocês desde o início, né? Nunca force seu cônjuge a fazer algo que ele naquele momento não está preparado a fazer. Por quê? Porque se ele não está preparado, imagine aí, ele vai ser abortado, não vai ser legal. Em vez de você ter produtividade, não vai ter resultados bons, sabe? Você não pode usar argumentos religiosos, mas a Bíblia diz que sim. Se a Bíblia não está sendo suficiente, se a palavra de Deus não está sendo suficiente para convencer, e não é que a palavra é suficiente, é porque o coração dessa pessoa não está aberto, ele não está querendo crer, não está querendo aceitar, não está querendo obedecer e pode até sofrer consequências por causa disso. Mas se a palavra biblicamente fundamentada, tá? Bem interpretada, não está sendo suficiente para essa pessoa, para que ela possa mudar, será seus argumentos, né? Falando de um nível espiritual e cristão aqui, ok? Então, assim, os limites sexuais precisa ter respeito mútuo, sabe? Preservar a beleza e até mesmo a santidade da sexualidade. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz isso. No namoro, tem que ter esse cuidado aí, né? Os jovens que estão começando seu relacionamento, tem os relacionamentos muito aflorados, cuidado onde você coloca a mão, menina, coloca limite em si, rapaz, coloca limite em si, que o limite de vocês nesse sentido seja a sua consciência diante de Deus e a pureza dos seus corpos para o Senhor, porque a Bíblia diz que nossos corpos é templo do Espírito. Então, como você vai entristecer o Espírito Santo defraudando o corpo um do outro? Então, os limites sexuais é importante dentro da relação entre casados também onde você quer muitas vezes forçar a sua esposa a fazer um tipo de relação sexual que ela não está pronta, ou o marido não está pronto, não quer, mesmo que não seja pecado, mas que a pessoa não está pronta, né, não está aberta para fazer isso, além de ser falta de amor, até mesmo crime, né? A depender do nível que isso aconteça dentro da relação. Um segundo limite aí é a relação de intimidade com o sexo oposto. Agora eu não quero tratar sobre a questão sexual, do ato sexual ou da intimidade sexual, mas no sentido de intimidade com homem que com mulher que não seja sua esposa, sabe?
ou mulheres com homens que não sejam seus maridos. E aqui, gente, tem que ter essa cautela, porque é prudente manter uma distância saudável com pessoas do sexo oposto, principalmente pessoas que são casadas, seja no trabalho, seja na própria igreja, seja, enfim, no meio social. Por quê? Porque essas relações, elas criam, querendo ou não, o coração vai se apegando de forma muito sutil. É sutil demais, e às vezes uma brincadeira, um toque, um abraço, um afago, uma conversa no privado, uma exposição emocional, um elogio constante, um encontro isolado, são todos momentos que devem ser evitados, porque você já tem um compromisso com alguém, você tem uma aliança com Deus, e isso são ambientes, embora que isso não caracteriza o pecado em si, mas é uma porta aberta. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala da tentação que José teve com a esposa de Potifar, eu sei que ali é um caso de empregado e patroa. Ele estava ali como servo, se ela o chamou, ele tinha que ir. Mas imaginemos bem, o texto diz que não tinha ninguém na casa. Então era um ambiente propício que aquela mulher achou para tentar José. A única forma que ele teve foi fugir, mas a consequência que veio para ele foi o quê? Ele foi preso. E ele não tinha intenção nenhuma, ele estava ali com o coração temeroso a Deus, talvez obedecendo talvez um chamado daquela mulher, mas o momento propiciou Davi, ao olhar para aquela mulher, Betseba, na outra casa, foi tentado em sua natureza terrena, no seu coração. Todo pecado, toda tentação brota do nosso coração. E às vezes uma pessoa, um cônjuge, uma mulher que está com vulnerabilidade no seu matrimônio, e vai se abrir, se expor para alguém de sexo oposto, naturalmente essa vulnerabilidade é um terreno fértil. Ou um homem que está vulnerável no seu matrimônio, não está legal e vai se abrir com o sexo oposto, isso é um problema sério, é um prato cheio, ok? Mesmo que a priori não existe nenhum sentimento intencional ali de traição ou de queda, mas lembre-se que o coração é enganoso, sabe? E ele é cheio de armadilhas. Quem o conhecerá? Está lá em Provérbios, não é isso? Então tenhamos cuidado, limite com o sexo oposto, ele precisa ser bem estabelecido e bem comunicado. Esse limite não é uma prisão, entenda isso, mas uma proteção para o seu casamento, para a sua relação e para o casamento e a relação do outro. Respeito ao outro. E para quem não é solteiro, e para quem é solteiro, que não tem compromisso com ninguém, ainda assim, esses padrões precisa ter coerência, sabe? Precisa saber lidar com isso, porque se não existe ali uma intenção no coração de levar um relacionamento amoroso futuro, você precisa ter cautela para não dar ocasião à carne e gerar ali um pecado contra Deus e um pecado contra si mesmo, e depois trazer para vocês consequências nas quais vocês não vão querer, não vão estar prontos para poder assumir. Terceiro, limites com brincadeiras e piadas, sabe? É muito bom ter pessoas extrovertidas e mais ainda ser pessoa extrovertida. Só que eu já cansei de ver, eu percebo isso e olha lá se eu já também não fiz brincadeiras que de alguma forma expôs alguém, trouxe uma tristeza ao coração de alguém. Isso tem muito cuidado para que as brincadeiras não saiam do nível do respeito. Brincadeiras que ridicularizam o outro, expõem erros passados de alguém, rebaixa a imagem, seja do cônjuge, seja de alguma pessoa, mesmo sem maldade, gente, ferem e geram até mesmo insegurança. Cria no coração das pessoas uma tristeza desnecessária. O que pode ser engraçado para você pode humilhar uma outra pessoa. A Bíblia vai dizer que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A gente precisa ter cuidado para que as nossas brincadeiras não gerem desconfortos desnecessários, e ter limite nisso é muito importante. Outra questão, o limite com as cobranças. Se você não fez a ferramenta para avaliar o seu nível de cobrança, de expectativa e de conhecimento,
das suas próprias expectativas, faça, está disponível no grupo, porque vai ser crucial para a nossa jornada, ok? Só aproveitando aqui o ensejo. Então, os limites com cobrança, porque desejar o crescimento do outro, o crescimento do seu casamento, em qualquer atmosfera, é muito bom, é louvável e precisa ser assim. Agora, exigir que as pessoas mudam de forma forçada, ou até mesmo comparar o cônjuge com outros modelos assim, de homem ideal, de mulher ideal, gente, isso é agressivo demais. Por isso que eu tenho falado aqui, foque em mudar você e melhorar você, e seu cônjuge, ele vai ter o tempo dele. Quem sabe a sua mudança vai ser a inspiração que ele precisa para mudar, que ela precisa para mudar. Mas ficar todo dia cobrando que aquela pessoa mude gera uma resistência e cada vez fica mais difícil essa pessoa tomar uma decisão de melhoria. Sabe? Cobranças devem ser substituídas por acordos, conversas claras e até mesmo, sabe, um encorajamento. Por que não? Porque assim, gente, quando você faz acordo, é muito mais fácil. Porque quando você faz o acordo, quando aquela pessoa quebra o acordo, você vai falar sobre o acordo e não sobre a pessoa. Mas quando a gente começa a cobrar, a gente muitas das vezes troca isso, vocês nem lembram, e coloca a pessoa como sendo determinada coisa que ela não é. E aí pronto, é ofensivo, é agressivo. O limite que protege o outro do peso da culpa e a si mesmo do excesso de expectativa dá-se pelo entendimento feito nos acordos. Honre o acordo e gere acordo, mas não gere cobranças, principalmente desnecessárias, é óbvio, né? E o outro limite no trato. Saiba, porque tem pessoas que têm muito mais facilidade de ser explosiva e gritar, sabe? Outros têm facilidade de interromper, não tem paciência de ouvir a pessoa até o final. Outro tem a capacidade de manipular com silêncio, não fala nada, mas caladinho consegue colocar as peças no lugar, manipulando todo mundo no ambiente, pelas suas expressões, pelo seu jeito. Outros usam o oposto disso, é a chantagem emocional. Se você me amasse, faria isso, faria aquilo. Então, seja qual dessas características que eu acabei de citar faz parte do tratamento com o outro, você precisa colocar um limite nisso, sabe? Tem uma hora que talvez o grito é uma forma de se expressar, ok, gol, não é isso? Oh meu Deus do céu, aconteceu tal. É uma forma, mas é uma forma que descontrole, sabe? Descontrole, seja no gol, quando tá cheio de expectativa e fez o gol, você saiu sem, muitas vezes espontâneo pela tensão que estava. Geralmente o grito é gerado por uma tensão, seja positiva ou seja por um estresse, mas é uma tensão, isso é um descontrole, né? Interromper alguém falando, descontrole. Manipulação em silêncio, descontrole. Chantagem emocional, descontrole. Isto significa que você não está tendo limite sobre o seu comportamento, não está tendo gestão emocional e não está tendo gestão de si próprio. Por isso, é um desrespeito. Desrespeito ao outro, desrespeito a você. O amor não manipula, gente. Não fere. Pelo contrário, o amor edifica. O amor é respeitoso. O amor dignifica o outro. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 a 5, Paulo vai falar sobre as características do amor e ele coloca isso lá, ok? Então, olha bem, dentro dessa questão dos limites, você precisa ter em mente que existem os limites para proteger, que é importante, sabe? Que preserva a saúde mental, emocional, espiritual, como, por exemplo, o tempo de devocional individual, descanso, não aceitar gritos ou humilhação, respeitar sua individualidade, tudo isso, mas tem os limites para não ferir o outro. Então você coloca o limite para se proteger, ok? Mas também tem que pôr o limite para não ferir o outro, e proteger o outro, como eu falei aqui, evitar atitudes invasivas. Se o casal já estabeleceu na casa deles uma regra, não é porque você é pai de um dos cônjuges, ou tio, ou o genro, ou enfim, seja qual for o vínculo, que você tem que ir lá e invadir. Não pode, né? Não é que não deve, e é agressivo isso, né? Então,
cada casa, cada lar tem suas regras. Na minha casa eu tenho minhas regras, mas se eu chego na casa dos outros, eu tenho que respeitar as regras dos outros, né? Então, se você ter isso, né, e evitar atitudes invasivas, às vezes as pessoas o justificam com uma boa intenção, mas olha bem, boa intenção não significa ter boa ação. Você pode ter uma boa intenção e uma má ação, assim como pessoas podem ter má intenção e acabar fazendo uma boa ação. Entende? Isso é muito relativo e muda. Então, evite corrigir o cônjuge na frente dos outros. É um exemplo disso para proteger a pessoa. Deu ruim em alguma coisa? Conversa em casa, como diz o vegetário, roupa suja lava em casa. Dá liberdade para o outro falar. Pare de ficar interrompendo a pessoa antes dela concluir seu argumento. Respeite as emoções dessa pessoa, mesmo que seja diferente da sua. Às vezes tem situações que te deixaria com vergonha, mas para o seu cônjuge deixaria alegre. Então, aprenda a lidar com a sua timidez e vergonha diante disso, mas também respeite a alegria do outro, sabe? E isso, gente, revela maturidade. E eu quero encerrar falando de um outro aspecto sobre níveis de acesso. Até na igreja a gente conversou sobre isso esse final de semana, níveis de acesso emocional, e eu termino por aqui. Você pode ter uns 5 níveis de acesso. Primeiro é o círculo externo, né? Conhecidos como relacionamentos ocasionais. Pessoas que você encontra no local de trabalho, pessoas que você tem aí contatos bem breves. Você tem que ser educado, cordial, ter empatia, mas você não vai ali, obviamente, abrir seu coração, né? Você não vai falar nada para essas pessoas porque é ocasional. Segundo ciclo, né? Agora mais para dentro, mais fechado, é os amigos, é os parentes, irmãos da fé. E parente aqui é pai e mãe também, tá? Eles entram nesse ciclo, seu irmão, seu cunhado. Aqui você vai ter uma partilha moderada, um apoio, uma edificação, né? Tendo discernimento também para quem você vai revelar determinadas coisas, não é isso? Aqui há um grau de influência mútua e uma troca mais profunda do que o ciclo externo. Aí depois tem o ciclo íntimo, que é a família. E quando eu falo família, estou falando cônjuges e filhos. Papais, avós, melhor dizendo, não entra. É cônjuge e filhos. E aqui tem um limite emocional mais profundo, tem maior abertura, transparência, entrega, né? Precisa ainda de respeito mútuo, vigilância, para não invadir nem sufocar o outro, mas aqui você já pode ter uma maior intimidade emocional para comunicar as coisas, maior intimidade física. Então, assim, o detalhe aqui é requerer vigilância para não ainda romper com os limites individuais. Mas aqui é um centro que você já pode mais abrir seu coração, sabe? E o principal, né, ciclo, que é você e Deus. Aí, querida, onde Deus te conhece 100%, e tem coisas que só é entre você e Deus, nem o filho, às vezes nem o cônjuge vai conseguir entender, mesmo que você conte ou queira expressar. Por isso, o que é mais importante? Proteger o coração. Evita, né, frustração, desgaste. Quando você aprende a colocar limite e respeitar o limite do outro, protege seu coração e protege o coração do outro. Gera saúde no relacionamento, porque um relacionamento baseado em limites saudáveis é um relacionamento saudável, aumenta a maturidade, né? E é isso que o Senhor quer que nós vivamos. Por isso, eu não vou falar ação prática agora, vou deixar no primeiro comentário, porque eu acho que o vídeo já está muito grande, mas vai estar no primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Dá uma lida para você saber o que você vai precisar fazer. Pai, em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor possa ensinar-nos a discernir os limites próprios de cada um de nós e do outro, das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Pai amado, traga entendimento. Meu Pai, trabalhe o nosso coração, que muitas vezes é invasivo, quer entrar em um lugar onde que não é permitido, quer fazer coisas que nós não fomos autorizados. Derrame poder e graça sobre cada coração, que esse casal possa entender que na casa dele, na família deles, as regras são deles e não mais de mais ninguém.
ó Deus, humanamente falando. Ensina-os, meu Pai, a respeitar os limites das casas dos outros, das relações. Esse rapaz solteiro, essa moça, que eles respeitam, ó Deus, e não defraudem uns aos outros. Guarde o nosso coração. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente, e até amanhã. Tchau.